Senador Aécio, primeiro, eu quero fazer uma observação, o seguinte. Esse assunto tomou uma dimensão, no meu ponto de vista, o bom é se os senadores e senadoras que foram à Venezuela na semana passada cumprissem sua agenda naturalmente. Lamentavelmente, o que aconteceu lá em Caracas acabou tomando uma dimensão muito maior. Mas, evidentemente, isso está sendo averiguado, está sendo investigado. Eu, inclusive, imediatamente... o ministro das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, que me comunicou primeiro as providências que foram tomadas pela chancelaria, desde a precursora até a autorização para o pouso do avião da FAB em Caracas, depois o próprio receptivo na alfândega, depois a van, o policiamento. Evidentemente, senador Aécio, que o que aconteceu foi um fato lamentável. Eu fiz questão de registrar, ao ministro Mauro Vieira que o Itamaraty deveria tomar todas as providências cabíveis para esclarecer esse fato. Até porque nós somos nações amigas e, acima de tudo, temos interesses recíprocos. A Venezuela é um país muito importante para o Brasil, em função até dos investimentos, das trocas comerciais e a própria história cultural que nos aproxima e não nos distancia. Portanto, meu caro senador Aécio, eu gostaria só de registrar que, da parte do governo, o governo vai envidar todos os esforços para que, efetivamente, nós tenhamos condição de esclarecer tudo o que ocorreu, para que essas coisas não se repitam mais, até porque senadores brasileiros se deslocaram para a Venezuela e, evidentemente, assim como outras lideranças políticas também o fizeram. Só acho que uma visita que deveria ser normal acabou tomando uma dimensão absolutamente desnecessária e acredito que o ministro Mauro Vieira vai fazer os esclarecimentos necessários junto com o embaixador lá na Venezuela, para que não pairem mais dúvidas e isso também não comprometa uma relação tão importante como a relação Brasil-Venezuela. Muito obrigado pelo Agradeço a Vossa Excelência, senador Delcídio, inclusive a fidalguia com que Vossa Excelência sempre trata seus pares, em especial os da oposição, mas o que nós queríamos era exatamente isso. Uma visita em paz, prestarmos a nossa solidariedade humanitária a presos políticos e nos reunirmos com setores da oposição. Se houve uma responsabilidade por transformar esse evento em algo de repercussão internacional, foram mais de 600 publicações em todo o mundo, segundo o levantamento que recebemos, que tocaram nesse assunto, e não tenho dúvida de que, de alguma forma, ele apressou algumas definições que já eram cobradas na Venezuela. Vossa Excelência fala do ministro Mauro Vieira. Eu quero aqui de público externar as minhas condolências pessoais do meu partido a ele pelo falecimento de sua progenitora e esperar que o governo brasileiro possa ter, em relação a quaisquer países que cerceiem as liberdades e atentem contra a democracia, uma relação mais altiva, me perdoe, da que o Brasil vinha tendo no caso específico da Venezuela, mas agradeço a contribuição, a parte e a solidariedade demonstrada já naquele momento, na quinta-feira passada, aqui nesse plenário, por Vossa Excelência. Dou a palavra ao senador Petecão, em seguida ao senador Agripino, que estava lá, senador Cameli, em seguida, para encerrarmos. Senador Aécio. Agradeceu a parte concedida aí por Vossa Excelência. Ainda na viagem, antes de chegar a Caracas, o senador Aloysio fez questão de reunir toda a delegação e pediu prudência, pediu que nós tivéssemos muita calma, não entrar na questão política da Venezuela, focássemos o debate exatamente naquilo que já foi dito por Vossa Excelência, na situação
do colega que estava preso lá, está em greve de fome, que a sua família, inclusive, tinha pedido para que nós fizéssemos um apelo a ele, para ele sair da greve de fome. E conversar, fazer uma reunião com os partidos, conversar com as esposas, com os familiares dos presos políticos lá da Venezuela. Eu fui o primeiro a descer no aeroporto. O nosso embaixador, que foi no aeroporto apenas se despedir, foi lá dizer, olha, sejam bem-vindos que eu já estou indo. Ele esteve no aeroporto, se despedir, eu fiz questão de descer. Quando eu desci do avião, eu já senti o clima pesado. Estava ali, aquele pessoal da polícia, os cubanos ali, filmando o avião, o clima era muito tenso. E quando aquela van chegou, aquela van, com todo o respeito, de quinta, não, acho de sexta categoria, para levar a nossa delegação, e que já tentaram desviar o curso da delegação, que nós tínhamos um compromisso com a imprensa que estava aguardando, e os familiares tentaram desviar, e ali já dava para se perceber que estava tudo armado. E, senador Aécio, dentro do avião, não sei se o senhor lembra, eu disse, olha, o senador Roger Pinto Molina, o senador boliviano que mora na minha casa, ele pediu que nós tivéssemos todo o cuidado possível com o que poderia acontecer na Venezuela. E Vossa Excelência disse, não, Petecão, pelo amor de Deus, nada disso, isso não vai acontecer nada, vai ser tudo tranquilo, se Deus quiser, nós vamos terminar a nossa viagem em paz. E depois, o senhor teve a humildade de reconhecer, Petecão, só você sabia, porque não, é porque eu converso com o senador boliviano, esse que veio da Bolívia, até hoje o governo brasileiro não resolveu a situação dele, e ele mantém contato com esses parlamentares que estão nessa situação lá na Venezuela. E o pessoal fizeram um relato para ele e pediram que ele passasse para nós a verdadeira situação que hoje se passa na Venezuela. Aos colegas que irão à Venezuela, eu quero desejar boa sorte. Eu quero desejar boa sorte, porque nós tivemos sorte. Se naquela van, quando aqueles manifestantes chegaram ali, se Deus o livre, um cidadão daquele lá, enfurecido como estava, joga um tijolo, joga um pedaço de pau, joga uma gasolina ali, toca fogo naquele trem ali, tinha sido uma tragédia. E a gente conseguia ver no semblante das pessoas o ódio, sei lá, a revolta, uma coisa mais ou menos orquestrada. Então eu quero dizer que para mim foi uma viagem que marcou a minha vida, até por conta do episódio que passei, mas pelo tratamento que foi dado na viagem. Em momento algum, quando foi aprovado o requerimento aqui, eu me ofereci para fazer parte da delegação, porque estou acompanhando essa situação da Bolívia, que não é muito diferente. Só que eu achava que a situação da Bolívia era ruim, mas não é não. O ruim está na Venezuela. Então, senador Aécio, estou junto. Eu acho que nós não podemos politizar. Esse discurso não é de direita, não é de esquerda. Esse debate é de pessoas que estão preocupadas com aquele cidadão venezuelano, com aqueles colegas parlamentares que estão lá numa situação muito difícil e também com aqueles familiares. Aquele apelo da mãe do colega lá que está pedindo até pelo amor de Deus que se faça alguma coisa, que ela está vendo a hora o seu filho morrer naquela greve de fome. Aos colegas que vão lá, eu espero que eles tenham boa sorte, mas que passe a verdadeira situação que hoje se encontra a Venezuela. Se a Venezuela quiser me ver, ela vai ter que vir aqui, que eu não vou lá tão cedo. Vou tratar aqui no debate, procurando ajudar, porque lá, nessa viagem, eu não sentia as mínimas seguranças de estar no território que se diz irmão do Brasil. Ali não tem nada de irmão. Obrigado, senador. Agradeço a Vossa Excelência, senador Petecão. Na verdade, Vossa Excelência traz dois esclarecimentos extremamente importantes. O primeiro é o testemunhar que estávamos todos de espírito desarmados. Eu, pessoalmente, não achava, senador Cameli, que haveria qualquer hipótese de qualquer
por isso, o cuidado que tivemos em solicitar, senador Agripino, um transporte oficial, e todos estavam seguros de que cumpriríamos a nossa missão humanitária, e inclusive isso que diz o senador Petecão é mais absoluta verdade. Entre nós, senadora Anastasia, nós definimos que não trataríamos de questões internas, questões econômicas, por exemplo, da Venezuela na nossa estada. Iríamos demonstrar solidariedade aos presos políticos, clamar pela sua liberdade e também fazer coro àqueles que cobravam a definição da data das eleições parlamentares na Venezuela. Em parte, a nossa agenda foi atendida. Mas eu devo aqui, por justiça, dizer que o senador Petecão foi o primeiro a nos alertar, ainda no avião, em razão de conversas com o senador boliviano Molina, de que devíamos tomar realmente precauções, porque o clima era de acirramento e as armas que eles usavam, a forma de agir, não seriam exatamente aquelas que nós esperávamos. E Vossa Excelência, já lhe disse privadamente, digo aqui da tribuna, tinha toda a razão. A forma como fomos recebidos não é a forma como um governo democrático, que pelo menos preza a democracia, recebe aqueles que lhe visitam. Portanto, agradeço a parte e a companhia de Vossa Excelência nessa viagem. Senador Agripino e senador Cameli, por favor. Senador Cameli, terminamos com um grande final. Senador Aécio, eu não poderia também deixar de me externar, né, a minha indignação sobre todo o acontecimento na Venezuela. Primeiro, porque foi o parlamento brasileiro, que foi a um país que pertence ao Mercosul, ver a situação realmente que vive aquele país, a situação democrática. E, em segundo, eu, como brasileiro, democrata e eleitor, tinha que ter respeito também a Vossa Excelência. Vossa Excelência teve praticamente 50% dos votos dos brasileiros na última eleição. Vossa Excelência disputou a presidência desse país. Então, indeterminante de qualquer situação, o governo venezuelano tinha que respeitar Vossa Excelência em nome de todos os brasileiros. Então, eu acho que essa casa, o governo brasileiro tem que tomar medidas, sim, cabíveis e, ao mesmo tempo, cobrar explicações da dona Venezuela, porque nós não podemos permitir. E até por sinal, eu vi uma reportagem, por que não tirar a Venezuela do Mercosul? O que é que o nosso país está ganhando com tudo isso? Se uma delegação de senadores, que os senadores representam os estados, vai àquele país e é tratado daquela forma, com irresponsabilidade dos mesmos, eu só posso ficar indignado, não poderia deixar de externar aqui a minha opinião. Então, parabenizar toda a comissão, a todos os bravos, corajosos senadores que foram àquele país vizinhos e dizer, contem com esse jovem senador também, porque sou a favor da democracia, precisamos sim respeitar o voto democrático. E o voto democrático só não é época de eleição. A democracia, ela permanece dia a dia na vida do cidadão brasileiro. E um país que pediu para fazer parte do Mercosul tem que respeitar as regras do Mercosul. Parabenizo Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, me solidarizo com todos os demais senadores que foram naquela comitiva, como meu colega de Estado, o senador Sérgio Petecão. Agradeço a Vossa Excelência, senador Cameli, fico extremamente feliz, para mim não é surpresa, a partir da posição clara de Vossa Excelência em defesa da democracia, das prerrogativas desta Casa. Não se pode confundir uma missão de paz, uma missão que, na verdade, expressa o sentimento que, não tenho dúvidas, é da ampla, da esmagadora maioria dos brasileiros, que querem que em todos os países vizinhos possamos ver a democracia prosperar como instrumento do desenvolvimento econômico e social. O que fomos fazer na Venezuela não justifica de forma alguma a forma como o governo venezuelano nos recebeu, mas mais ainda, da forma como o governo brasileiro se omitiu ao não garantir a segurança e, mais do que isso, o trânsito ali dos senadores brasileiros. Mas o efeito dessa viagem, acredito eu, foi maior que se poderia imaginar positivamente, já que temos a data das eleições, hoje encerra-se a greve de fome, senador Agripino, de Leopoldo Lopes. Esperamos, quem sabe, essa delegação brasileira que se dispõe agora, pouco tardiamente, mas ainda vai lá, se dispõe agora a ir à Venezuela, possa, quem sabe, pedir ao presidente Maduro, que muito provavelmente os receberá, a libertação dos presos políticos. Sei que falará em nome de todos nós que estivemos na Venezuela, senador Agripino. O presidente Maduro tem que amadurecer, então, né, e respeitar a democracia. Senador Agripino, a palavra a Vossa Excelência com muita alegria, sei que foi um dos líderes dessa viagem. Senador Aécio, né, Vossa Excelência fez um relato muito bem feito, muito equilibrado, que é o seu feitio, que recebeu a manifestação
da esmagadora maioria do Senado. O que é uma demonstração clara de que o Senado da República está solidário com o equilíbrio, com uma atitude que não pode ser nem de longe entendida como um gesto de radicalismo político, nem de alinhamento ao lado errado. Não. Então, Vossa Excelência ouviu senadores de diversos partidos, inclusive da base do governo, até o líder do próprio governo, que colocou as coisas nos seus devidos lugares. E é como Vossa Excelência diz, a nossa viagem, se ela não pode se completar, porque bloquearam os nossos caminhos para o hotel onde encontraríamos 11 partidos de oposição e, num segundo momento, o Capriles. E se não pudermos ter acesso à prisão onde estava Leopoldo Lopes, nós tivemos a oportunidade de falar, a imprensa brasileira e a imprensa venezuelana. E os recados produziram efeito. Só falta o terceiro pilar. O Leopoldo Lopes parou a greve, marcaram para o dia 6 de dezembro as eleições, só falta soltar os presos políticos. De modo que agora nós continuarmos a nossa luta para marcarmos o gol triplo, dando uma colaboração efetiva à democracia no continente, sem radicalismo, usando o nosso tempo de senadores na melhor das causas e evitando, e é preciso que fique claro, e acho que Vossa Excelência já o disse, que nós não sejamos amanhã, longe de nós nos omitirmos, o que a Venezuela é hoje. Eu acho que o grande recado que nós procuramos dar foi levar a nossa palavra de advertência ao regime que impera na Venezuela, em nome de um país que tem receio de que, pelas relações bolivarianas e pela relação que existe, produto de identidades ideológicas entre o governo do Brasil e o governo da Venezuela, que aqui houvesse o menor risco que fosse possível de sermos amanhã no Brasil o que é hoje e fomos testemunhas o que é hoje a Venezuela. Parabéns a Vossa Excelência que foi, na verdade, o comandante dessa comitiva, Vossa Excelência que carrega a expressão de um mandato de senador, mas, mais do que isso, 51 milhões de votos como candidato à presidência nas últimas eleições. Agradeço a Vossa Excelência, senador Agripino, e registro que a serenidade, o equilíbrio, baseados na experiência parlamentar de Vossa Excelência, foram essenciais para que nós não avançássemos o sinal, não fizéssemos qualquer tipo de atitude que pudesse ser compreendida minimamente como provocação. Eu registro mais uma vez, a missão do Senado brasileiro foi cumprida respeitando estritamente os limites que uma missão diplomática do Parlamento deveria ter. E Vossa Excelência, senador Agripino, sereno durante todo o trajeto, e as fotografias mostram a expressão de Vossa Excelência, foi, tenho certeza, inclusive para as esposas dos presos políticos que nos acompanharam, algo extremamente confortador. Vamos, como disse Vossa Excelência, continuar atentos e vigilantes para que as eleições agora marcadas ocorram sob fiscalização de organismos internacionais de forma absolutamente transparente. Porque o que queremos todos, sejamos aqui da oposição, da base governista, nada mais é que a Venezuela busque construir o seu futuro com independência, com liberdade, com respeito à vontade popular. Agradeço a Vossa Excelência e a presença de Vossa Excelência nessa comitiva. Governador e senador Anastasia, uma honra enorme ouvir a parte de Vossa Excelência, um dos homens públicos que eu mais admiro nesse país. Muito obrigado, senador Aécio Neves. Eu gostaria, na pessoa de Vossa Excelência, a semelhança de nossos pares, prestar a devida solidariedade para
com todos aqueles que integraram a comitiva oficial do Senado. Assistimos, na última quinta-feira, estarrecidos a cenas que não imaginávamos poder ocorrer entre duas nações vizinhas, amigas e, mais do que isso, irmanadas em um grande acordo que é o Mercosul. O que aconteceu em Caracas, na Venezuela, é muito grave. E é claro que todas as manifestações aqui do Senado, e mais do que isso, o sentimento de repulsa a esses fatos que conseguimos coletar da população em todo o Brasil nos últimos dias, demonstra, de fato, não só a solidariedade, mas o sentimento de estarrecimento. E todos aguardamos, o que é mais grave, eminente senador Aécio Neves, uma resposta efetiva de nosso governo, que até agora quedou-se silente, sem nenhuma atitude mais firme, exatamente em relação ao grave fato ocorrido quanto à missão oficial do nosso Senado. Não só o parlamento brasileiro foi desrespeitado, a nossa população foi desrespeitada, os direitos humanos foram rasgados, mas, lamentavelmente, o nosso governo se queda inerte, omisso, atônico, exatamente na ausência de uma recriminação de algo tão grave, numa agressão quase física aos representantes do povo e do Senado brasileiro nessa visita. Eu queria, portanto, fazer o registro, ao mesmo tempo, solidariedade a Vossa Excelência, que capitaneou de maneira tão adequada e de maneira igualmente equilibrada a missão, mas, da mesma forma, solicitar de modo muito enfático, certamente na próxima reunião, quinta-feira, da Comissão de Relações Exteriores, o faremos igualmente, uma resposta oficial e adequada do governo brasileiro. Os efeitos da visita, como Vossa Excelência manifestou, já se fizeram sentir positivamente. A missão foi um êxito, mas, lamentavelmente, estamos aguardando ainda o desdobramento por parte de uma condenação oficial do Brasil ao triste acontecimento que vimos em Caracas. Parabéns. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, sempre tão precisa, senador Anastasia. Vossa Excelência que representa aqui nesta casa as nossas Minas Gerais, que no dizer de Tancredo Neves tinha um outro nome. Esse outro nome era liberdade. E o que nós clamávamos para o povo venezuelano era exatamente liberdade. E o curioso é que alguns daqueles que se dispõem agora a ir à Venezuela, e nós os estimulamos a que possam ir, nos acusavam de estar interferindo em questões internas de outros países. Não, senadora Anastasia, senhoras e senhores senadores, quando se fala de democracia, quando se fala de liberdade, não há que se respeitar fronteiras. Somos todos irmanados e tenho certeza que a manifestação agora do Senado Federal, que haverá de repercutir ainda por algum tempo, será muito importante para que as eleições ocorram com absoluta transparência e liberdade, mas estaremos aqui ainda cobrando a libertação dos presos políticos e uma posição altiva do governo brasileiro, que infelizmente ainda não ocorreu. Dou a palavra ao senador Zezé, também meu conterrâneo, em seguida, para encerrar, o senador Zé Medeiros, que nos acompanhava nessa visita. Senador Aécio, todos nós, acredito eu, o Brasil inteiro assistiu estarrecido àquelas cenas, né? Eu até brincava na hora, falei, poxa, o pessoal é corajoso, essa comitiva é corajosa, porque é como eu vesti a camisa do Atlético, a camisa do Cruzeiro e assisti o jogo no meio da loucura, né? Então, parabéns de verdade pela coragem. Agora, eu fiquei mais estarrecido ou tão estarrecido quanto, senador Aécio, foi da reação do governo brasileiro. Eu acho que pela gravidade do que aconteceu, a presidente Dilma deveria vir a público pedir satisfações para a Venezuela. O ministro da Justiça, eu vi aqui, fala do líder do governo, não é? Mas eu queria ouvir, era do executivo uma palavra, porque aquilo afrontou a todos nós. Mas o bom foi que mostrou para o mundo inteiro o que acontece efetivamente na Venezuela. São reportagens que as pessoas querem comprar papel higiênico e não conseguem, com dinheiro para comprar, enfrentando filas quilométricas e sai do supermercado com um pacotinho de leite como se tivesse ganhado na loteria. Isso é triste. O que está acontecendo na Venezuela é terrível. Agora, como que um governo brasileiro apoia um regime deste, um regime de exceção? Isso é coisa do passado. Eu achava que isso já tinha acabado. Infelizmente, isso parece que está retornando através da Venezuela, não é? E se isso fizer escola, nós estamos roubados, porque é estarrecedor o que nós vimos lá. Parabéns a todos vocês pela coragem, eu repito, não é? Porque é muita coragem. Vocês eram 6, 7 pessoas só, não os trataram como parlamentares, como representantes do governo. Vossa Excelência, foi dito aqui, teve mais de 50 milhões de votos. E o respeito. Agora, o pessoal é bem burro também, assim, desculpa a expressão.
Porque o objetivo de vocês era visitar somente os presos lá em solidariedade que precisam, que estavam sendo oprimidos lá, uma prisão arbitrária. E o que aconteceu? Isso virou notícia no mundo inteiro. A intenção de Vossa Excelência e de vocês não era, dos senhores não eram essa, mas acabou que foi bom, senador Aécio, porque fez o mundo ver a arbitrariedade que acontece hoje na Venezuela. E eu espero ainda, não é, da presidente Dilma, que ela toque no assunto, que ela cobre efetivamente da Venezuela. E temos que trabalhar daqui para frente, acho eu, para tirar a Venezuela do Mercosul, porque é uma vergonha um país desse participar do Mercosul. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Zezé, que reitera aquilo que buscamos dizer nesse final de tarde. Buscávamos, através de uma visita humanitária, chamar a atenção dos democratas do mundo, como outros líderes já fizeram, nós não fomos pioneiros nisso, para o que vem acontecendo na Venezuela. Mais do que as nossas vozes nessa tribuna, os gestos de inimizade com que fomos recebidos, certamente por um grupo aparelhado, não pela população venezuelana, é claro, mas por um grupo aparelhado na Venezuela, falaram mais alto do que quaisquer discursos, quaisquer pronunciamentos que poderíamos aqui fazer. Portanto, agradeço a Vossa Excelência e dou aqui a palavra com alegria ao senador Zé Medeiros, que nos acompanhou nessa missão, com muita coragem e com muita coerência também a sua história, e que nos alertava já durante a viagem, até pela sua formação de policial, para alguns riscos que correríamos lá e que deveríamos estar para eles preparados. Senhor presidente, senador Aécio, agradeço pela parte. Eu creio que uma das premissas básicas que já foi repetidamente aqui falada é a cláusula democrática para participar do Mercosul. Ou seja, o país, para participar desse bloco, ele tem que ser eminentemente democrático. Isso está lá, configurado no Acordo de Ushuaia, no Acordo de Ushuaia 2, e por muito menos do que isso, o Paraguai saiu desse grupo. Bem, diante das denúncias que vieram aqui, não foi fuxico, foi denúncias das esposas dos presos, que vieram na Comissão de Relações Exteriores. Esposas que foram recebidas pelo governo brasileiro, pelo Palácio do Planalto, recebidas aqui no Congresso. Uma comissão, foi votado um requerimento aqui no Senado, requerimento aprovado por unanimidade. Essa missão se tornou uma missão oficial do Estado brasileiro. Eu fico muito, sinceramente, enojado até das pessoas tentarem minimizar, relativizar isso e colocar como se fosse um jogo de oposição ou situação, de fazer disso política de governo. Porque não era o Estado brasileiro que estava ali. Foi o Estado brasileiro que foi afrontado. Não foi o senador Aécio, não foi o senador Agripino e os demais senadores. Foi o Estado brasileiro. Foi votado por esse Congresso. E senador Wildes, essa missão deixou clara para o Brasil e para o resto do mundo o tamanho que é esse governo de plantão que está na Venezuela. É um governo pequeno e é uma pena se o governo brasileiro não tomar posição firme, se o governo não tomar uma posição de Estado e não denunciar e não chamar uma reunião do Mercosul para tratar do assunto Venezuela, o governo brasileiro vai se apequenar, porque quem mexe com coisa pequena fica pequeno. Muito obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência. Senadora Thaídes, ouço Vossa Excelência. Vou ser bem breve, senador. Obrigado, senador Aécio. Eu quero solidarizar com todos os senadores que estiveram nessa comitiva. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui, senador, no ar. Será que tudo isto que acontecera não tem a mão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Uma vez que o seu mentor intelectual era o Chávez. O Maduro era um ex-motorista do Chávez. Isso, para mim, é tudo esquema montado em cima
de 6 senadores da República. Eu só deixo esta pergunta: será que o Luiz Inácio Lula da Silva não é o grande culpado por tudo isto? Muito obrigado, senador Aécio. Agradeço a Vossa Excelência e quero encerrar, presidente Wilder, agradecendo a complacência de Vossa Excelência, a tolerância de Vossa Excelência com o tempo, apenas para dizer que essa viagem, ela não surgiu de uma movimentação individual desse ou daquele senador. Ela surge quando estávamos há talvez 3 meses atrás no país vizinho Peru, na cidade de Lima, capital do Peru. E ali no encontro internacional organizado pelo grande pensador intelectual Mário Vargas Llosa, inclusive Prêmio Nobel de Literatura, e nós ouvíamos, a senadora Luísa estava nesse encontro, o deputado Roberto Freire, deputado Rodrigo Maia lá estava, e nós ouvíamos lá relatos de lideranças democráticas de vários países da região, inclusive vários ex-presidentes, todos eles num mesmo tom, cobrando a omissão do governo brasileiro no agravamento da situação na Venezuela. Era unânime. Isso nos chamou a atenção. Eu me lembro que em muitos momentos, a senadora Luísa e eu, sentados lá da hora, falamos, nossa, esse sentimento é algo muito consistente, é muito concreto por parte dos nossos vizinhos. E todos, senadora Ana Amélia, diziam o seguinte: não adianta as nossas vozes individuais, seja das lideranças do Peru, mesmo do Uruguai, que lá estava o ex-presidente Pastrana, ou o ex-presidente Quiroga da Bolívia, se o Brasil, se o gigante adormecido não acordar, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista populacional ou econômico, nós somos, por natureza, líderes na nossa região. E essa cobrança era muito grande. Convidamos, a partir daquele instante e de um clamor dessas bravas defensoras da democracia e da liberdade, Lília Tintori, Mitzi Ledesma, que lá estavam, convidamos para que elas estivessem aqui, Vossa Excelência esteve presente, e elas aqui faziam relatos que só não se sensibilizam aqueles que não se deixam sensibilizar, não abrem o coração e a mente para a realidade que nos avizinha. A partir daquele instante, da presença delas aqui, por sugestão inclusive do senador Romero Jucá, foi criada uma comissão externa. Essa comissão, portanto, foi proposta, essa comissão foi aprovada e nos dirigimos à Venezuela. Eu quero encerrar essas minhas palavras reiterando que parte do objetivo dessa comissão foi alcançado e por isso ela já foi coroada de grande êxito. Mas vamos continuar. Em primeiro lugar, acompanhando que essas eleições ocorram sob fiscalização de organismos internacionais, para que não pare qualquer dúvida em relação ao seu resultado. Vamos continuar clamando pela liberdade dos presos políticos. Não se justifica, não se explica, não se aceita que em pleno século XXI existam presos políticos, pessoas que, por divergirem das opiniões dos governantes de plantão, têm a sua liberdade cerceada. Isso é absolutamente fundamental que ocorra. E, portanto, o que eu devo na tarde de hoje é agradecer a todo o Congresso Nacional, em especial ao Senado da República, mas também aos deputados federais, aos líderes Nilson Leitão, Bruno Araújo, dentre tantos outros. E faço através do deputado Rodrigo Maia, que aqui está, que se solidarizaram desde o início com essa nossa visita e com os fatos lamentavelmente lá ocorridos. No último domingo, apenas para encerrar, tive a oportunidade de conversar com o governador Capriles, com quem nos encontraríamos no final da tarde, e o convidei para estar no Brasil. Vejo que algumas lideranças da oposição preferem tê-lo como referência. Muito bem, senador Lindbergh, uma grande referência. Vamos ouvi-lo em paz, com espírito aberto, porque eu acho que o papel de Vossas Excelências pode ser muito relevante, desde que não seja apenas aquele de prestar solidariedade a um governo cuja capacidade de liderança se esvai a cada dia. Então, eu acho que de tudo que ocorreu, fica algo extremamente positivo. E hoje pela manhã, quando recebi um telefonema de Lília Tintori, esposa de Leopoldo Lopes, que me dizia que poucas horas depois, senador Agripino, ao meio-dia, estaria lendo uma carta de Leopoldo Lopes, agradecendo todas as solidariedades que recebeu e encerrando a sua greve de fome de 30 dias. Ela dizia que poucos acontecimentos na Venezuela nos últimos anos foi tão relevante quanto esse que reuniu a delegação brasileira impedida de chegar ao seu destino. Portanto, aqueles que
prosseguirão com essa luta pela democracia e pelas liberdades na Venezuela. Eu desejo todo o êxito, mas jamais se oponham a uma manifestação do Congresso Nacional, do Senado Federal. O que nós fizemos não foi em nome da oposição, o que nós fizemos foi em nome da consciência daqueles que no Brasil, e somos a esmagadora maioria, compreendem que sem democracia e sem liberdade nós não avançaremos a qualquer porto seguro. Portanto, em nome da democracia, em nome da liberdade, eu cumprimento não apenas os senadores que estiveram nessa delegação, mas a todos aqueles que se solidarizaram com a nossa missão. Muito obrigado a Vossa Excelência.